Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat e de seus 125 anos de história, semana sim, semana não. Tem novidades, análises, segredos e toda a cultura do carro italiano, que passa pelos modelos da Fiat e também das marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Neste episódio você vai descobrir quais as diferenças dos Fiat Pulse e Fastback híbridos para os modelos tradicionais. Eu já andei nos carros e conto como foi dirigi-los em primeira mão no evento de apresentação. Também respondo dúvidas que vi por aí sobre a nova tecnologia e digo se compraria ou não um híbrido da Fiat. Vamos lá? O momento tão antecipado chegou. Na semana passada a Fiat apresentou para jornalistas, concessionários e clientes os seus primeiros veículos eletrificados 100% nacionais. Eles são frutos diretos da plataforma BioHybrid do grupo Stellantis, que ainda prevê outros tipos de tecnologias para a descarbonização dos seus modelos no Brasil. Mas eu já fiz um episódio 79 só comentando todas essas tecnologias, quais são as diferenças entre os tipos de carros híbridos e elétricos que o grupo pretende oferecer no nosso mercado. Então, neste episódio aqui, eu vou focar em duas coisas: responder alguns questionamentos mais gerais que eu vi por aí e, ao mesmo tempo, passar as minhas impressões após ter dirigido os carros da Fiat. Antes de começar, vale dizer que eu participei do evento de lançamento a convite do Fiat Lovers, que é o programa de relacionamento da marca para os seus clientes. Então, eu agradeço a equipe da Stellantis e da agência Score Group pelo convite e vou contar também um pouco sobre como foi essa experiência ao longo do episódio. Para início de conversa, eu acho que a gente precisa falar de um ponto polêmico que surgiu por aí, que já era previsto, eu mesmo já dei uma comentada sobre isso no episódio 79, que é, afinal, os híbridos da Fiat são ou não são híbridos? Quem diz que o Pulse e o Fastback não são veículos híbridos se apoia no fato de que os modelos usam um sistema muito simples com um pequeno dispositivo elétrico que é alimentado por uma bateria de 12 volts. Esse dispositivo, como a gente já viu no episódio 79, não traciona de fato o veículo, ao menos não de modo independente, com a mesma capacidade que teria um motor a combustão. E por isso essas pessoas dizem que não dá para chamar os carros com esse tipo de sistema de carros híbridos, e sim de micro-híbridos, que é o mesmo termo usado pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE. Realmente, de fato, o sistema que é usado pela Fiat é incapaz de tracionar por conta própria os automóveis, porque ele não está diretamente ligado às rodas e nem tem potência ou torque suficientes para fazer isso. No entanto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na resolução 16567 de 2016, apresenta a seguinte definição para um veículo híbrido, abre aspas, veículo rodoviário que possa receber energia de propulsão de duas fontes de energia armazenada, um combustível consumível e um RES, com capacidade nominal superior a 2% da energia do combustível consumido em um ciclo de ensaio, recarregado por sistema elétrico de geração a bordo, uma fonte externa de energia elétrica ou ambos. No modo híbrido de operação, o motor de combustão e o sistema elétrico podem ser utilizados sequencial ou simultaneamente para a propulsão, de acordo com o próprio sistema. Fecha aspas. Nesse caso, o RES aí que eu falei, o RESS, é uma sigla para Rechargeable Energy Storage System, ou Sistema de Armazenamento de Energia Recarregável. Ou seja, é todo tipo de sistema que armazena energia elétrica e utiliza essa energia para movimentar o veículo. É uma estrutura que contempla um conjunto de bateria, um sistema de gerenciamento de bateria e um sistema de carregamento. Para a ABNT, portanto, qualquer carro que tenha mais de 2% da sua energia usada para se movimentar proveniente de um sistema elétrico pode ser considerado híbrido. E, vale dizer, a Associação Brasileira tem como base a norma
17111 da SAI International, que é a Associação dos Engenheiros Automotivos, uma entidade global. Mas perante a lei, até um Renault Kwid vira SUV. Bem, não é exatamente isso, né? Primeiro porque a ABNT não é lei, e sim é uma norma técnica. Ou seja, como está descrito no próprio documento da entidade, quando você abre lá esse documento, está escrito assim, abre aspas. Os documentos técnicos da ABNT, assim como as normas internacionais ISO e IEC, são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatuários. Os documentos técnicos da ABNT não substituem leis, decretos ou regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer documento técnico ABNT. O que acontece é que a legislação brasileira usa as normas da ABNT como referência para estabelecer critérios e definições. Então, o que é uma norma técnica vira uma regra quando passa a ser adotada pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para estabelecer os limites de emissões de poluentes por meio do PROCONV, por exemplo. Já no caso do Kwid, não tem uma legislação que adote a norma técnica do Inmetro com as definições para veículos fora de estrada, compactos, e, portanto, chancele, vamos assim dizer, que o Kwid é um SUV. Resta, portanto, só o papel de ser uma norma técnica. E, como norma técnica, cabe a cada um julgar o seu peso e a sua validade. Então, essa é a diferença desses dois casos que, para mim, não são comparáveis. E, para além dessa discussão, a gente tem o próprio posicionamento da Fiat. A meu ver, a marca não foi desonesta quando ela apresentou os seus carros. Basta ver que, quando você entra lá no site da Fiat e acessa a página em que ela explica a tecnologia dos seus modelos, os termos híbrido leve e MHEV, que é a sigla para esse tipo de tecnologia, são citados explicitamente. A marca apresenta os veículos com o seguinte texto, abre aspas, equipados com a tecnologia Fiat Hybrid, os novos Fiat Pulse Hybrid e Fiat Fastback Hybrid combinam uma bateria de 12 volts e um motor elétrico multifuncional acoplado ao motor principal. Sua primeira vez em um híbrido vai ter uma condução mais eficiente e sustentável, sem comprometer a performance que você já conhece. Então, até aqui eu não vejo nenhuma mentira. E mais abaixo na página, a Fiat responde algumas dúvidas sobre essa tecnologia e traz frases como, abre aspas, um veículo híbrido leve MHEV combina um motor a combustão com um motor elétrico que auxilia na eficiência do consumo de combustível e na redução de emissões, sem precisar de recarga externa. Nessa página que eu estou falando, vou deixar ela linkada lá nas referências do episódio, a sigla MHEV é citada 25 vezes, enquanto o termo híbrido leve aparece 13 vezes. Então, não me parece o caso de uma marca que está tentando esconder ou maquiar de alguma maneira o tipo de tecnologia que ela está oferecendo. Outra coisa que joga a favor da Fiat são os preços. Desde que essa história de híbridos leves da Fiat começou, eu sempre defendi que a marca teria que trazer preços justos, que não tentasse vender gato por lebre, né? Não tentasse cobrar preço de híbrido por híbrido leve. E quando a Fiat fez o anúncio dos lançamentos, ela divulgou que o sistema MHEV vai estar disponível em todos os Pulse, Fastback, Audace e Impetus daqui para frente, deixando os modelos só com uma versão Turbo 200 puramente a combustão. Os preços passaram, comparação da Audace e da Impetus Turbo 200 com o Turbo 200 Hybrid. Então eles passaram de 123.990 para 125.990 no Pulse Audace, de 138.990 para 140.990 no Pulse Impetus, de 149.990 para 151.990 no Fastback Audace e de 159.990 para 161.990 no Fastback Impetus. Eu confesso que eu estava esperando, ou melhor dizendo, torcendo, para que o lançamento fosse feito sem nenhum tipo de reajuste em relação ao que era praticado pelas mesmas versões sem a eletrificação.
justamente por ser um sistema muito simples e que a marca usa na Europa já há quase 5 anos. Além disso, alguns dias antes do lançamento, a Fiat já tinha reajustado o preço desses carros para cima. No fim, não foi o que a gente viu, né? Não foi que o preço continuou o mesmo. Mas ainda assim, o acréscimo de R$2.000 nesse preço não é nada de outro mundo. Me parece bastante justo para o tipo de tecnologia que foi empregada, ainda mais quando se considera que as versões Audace, do Pulse e do Fastback passam agora a vir de série com a central multimídia de 10,1 polegadas com o GPS embarcado, que até então era um item opcional nessas versões. E mesmo somando esse aumento prévio que eu comentei que as versões tiveram, que é algo que está sempre ocorrendo no mercado, então não dá para dizer que se não tivesse esse lançamento, os preços também não seriam aumentados, não dá para dizer isso. Então, mesmo considerando isso, ainda assim a tecnologia estaria sendo vendida por menos de 5.000 nos preços praticados até então. Então, novamente, não é o cenário ideal. Para mim, eu considero que o ideal seria realmente não ter aumento, mas também não dá para dizer que a Fiat está abusando aqui. Ela está cobrando um preço justo e cabível. Ah, mas a marca colocou no emblema que é hybrid, tá? No nome da versão que é hybrid. Sim, gente. A gente precisa ser realista, né? Nenhuma montadora vai lançar um carro chamado Pulse Audace Turbo 200 híbrido leve 12 volts MHEV. A gente vive em um mundo que é dominado por práticas de marketing, por uma superexposição de informações, então colocar um nome desses complicaria as coisas e afastaria o público. É evidente que toda marca vai querer simplificar as coisas ao máximo, prender a atenção das pessoas com o que importa, e para isso um nome curto, simples, que sintetize a ideia é fundamental, faz parte do jogo. Hybrid é um nome comercial para a tecnologia, assim como o motor Turbo 200 não chama 1.0 Turbo T3 GSE 20,4 kgfm, né? Dentro dos limites do marketing, a Fiat está sendo bem honesta. Aliás, a marca já fez coisa muito pior no passado, né? Como chamar câmbio automatizado de automático. Sendo assim, a meu ver, o termo híbrido leve é perfeitamente aplicável para descrever Pulse e Fastback. E o uso comercial da palavra híbrido é uma coisa inevitável. Está amparado não só por normas técnicas, mas também por mecanismos regulatórios e legislativos. Pode não ser o mais legal, pode não ser o ideal, mas é que nem eu falei, a gente precisa ser realista. Nenhuma marca vai chegar e vai lançar um nome super complexo, que é o nome correto da tecnologia. Sem contar que o preço faz jus a essa tecnologia que está sendo ofertada. Então, qualquer coisa além disso é querer fazer tempestade em copo d'água. Ah, então quer dizer que tudo são as mil maravilhas, é o melhor lançamento do ano. É evidente que não, e eu vou explicar por quê daqui a pouco. Eu também tenho as minhas decepções com esse lançamento dos híbridos da Fiat. No entanto, a maioria delas não tem nada a ver com a hibridização em si, tirando 2 pontos. O primeiro ponto foi que a Stellantis de fato forçou a barra ao dizer que o híbrido leve de 48 volts é um híbrido completo na apresentação que eu estive. Mas essa não é a tecnologia que foi lançada agora pela Fiat, e em outros momentos, em outras apresentações que o grupo fez antes, eles usaram o termo correto, como o grupo faz na Europa, inclusive, chamou de híbrido leve. Então, eu espero que quando esse sistema for realmente lançado no nosso mercado, eles revejam isso e utilizem o nome correto, porque não se trata de um sistema full hybrid. Como a gente já viu no episódio 79, eu expliquei por que não se trata de um full hybrid. Então, esse é um ponto que sim, eu achei polêmico de verdade. O segundo ponto, que também eu já comentei aqui no podcast em algum momento, é o fato de ser uma tecnologia muito simples e que, a meu ver, combinaria com modelos mais de entrada por esse motivo. É algo que a Fiat rebateu com um excelente argumento na apresentação, que faz sentido. Eu mesmo já tinha trazido esse contraponto também, que é: Pulse e Fastback são modelos recentes e ainda são atuais, são carros atraentes para o consumidor final, eles fazem muito sucesso no varejo da marca, né, não dependem tanto de vendas diretas, e eles estão no segmento mais disputado hoje
com o ganho dessa tecnologia podendo representar um importante diferencial nesse segmento que é o dos BSUVs. E assim também tem a possibilidade de que eles cresçam nas vendas, né? Cresçam a participação dentro desse segmento que é muito acirrado. Inclusive a marca tem como objetivo fazer com que as versões híbridas passem a representar algo entre 40% e 50% das vendas de Pulse e Fastback, o que pode se mostrar especialmente interessante para o Pulse, né? Porque a gente viu, eu já comentei isso aqui várias vezes, principalmente no episódio 65, as versões turbinadas do Pulse vêm perdendo espaço nos últimos anos, então seria interessante ter esse diferencial, poderia ser interessante para que ele voltasse a ganhar espaço com essas versões mais caras, ainda regulares, né? Sem contar a Abarth. Mas voltando àquilo que para mim deixou a desejar. Eu tinha a expectativa de que a Fiat traria algo para marcar a estreia da tecnologia nos carros. Tudo bem, ela trouxe de volta o azul Amalfi, algo que eu achei maravilhoso, atendeu os meus incontáveis pedidos de voltar a ter uma corzinha ali no catálogo, né? Pelo menos essas duas versões, tanto do Fastback quanto do Pulse, vão ter essa opção. Muito legal, amo essa cor, os carros ficaram lindos. Ok, muito obrigado, Fiat. Mas foi só isso, né? Os carros são literalmente os mesmos, tirando o novo emblema na traseira. E é até meio sem graça de mostrar esses carros para qualquer pessoa, porque ninguém nem percebe o que mudou, né? Isso aqui é o Pulse híbrido. Nossa, sério? É igualzinho o carro que foi lançado. As fotos de divulgação a Fiat corrigiu ali no Photoshop, porque até a cor era a mesma. Então, assim, mais uma vez olhando para o exemplo da Europa, quando a Fiat lançou Panda e 500 com essa mesma tecnologia, ela trouxe novos revestimentos, inclusive feito com materiais reciclados, né, que tem tudo a ver com essa proposta da sustentabilidade, trouxe uma cor inédita, trouxe novas versões, né, coisas ali para marcar realmente o lançamento. As únicas coisas que a gente recebeu foram novos grafismos no cluster, né, azul ali e tal, ok, bacana, e duas novas telas ali no menu para a gente poder visualizar, acompanhar o sistema híbrido funcionando. Nem mesmo para estender o uso da tela de 7 polegadas no cluster para a versão Audace, a nova tecnologia serviu. A Fiat segue insistindo naquela telinha de 3 polegadas e meia, que tudo bem, cumpre bem o seu papel, tem todas as informações, basicamente que a outra tem, mas poxa, né, é meio decepcionante nessa faixa de preço, ainda mais para um carro que quer apelar para a tecnologia, né, do mundo da eletrificação, né, poxa, um carro híbrido e tal, até a cor azul traz um pouco disso, né, de modernidade, de tecnologia, e continua com aquela telinha pequena. E acho que o caso do Pulse é ainda pior, porque o modelo continua com o mesmo banco, aquela padronagem bem simplória, até na Impetus, né, que é banco de couro. Você vê o banco do Fastback, é super trabalhado. O do Pulse não, uma coisa bem simplória. Painel 100% de plástico, enquanto o Fastback já tem ali a faixa de tecido, faixa de couro. E com a versão Audace ainda do Pulse, continua com o sistema de condução autônoma como opcionais, enquanto o Fastback nessa mesma versão já traz como item de série. Então eu realmente esperava que a Fiat corrigisse essas questões para ajudar a deixar o Pulse mais atraente como ele era antes quando ele foi lançado. Hoje no próprio grupo Stellantis você tem as SUVs maiores que acabam entregando um nível ali similar de equipamentos, né? Tem uma coisa a mais, tem outra coisa a menos, mas é um nível similar, com o motor turbo, né? Por preços iguais ou até menores, o que deixa o Pulse, que é mais compacto, em desvantagem. Agora, pelo menos, ele tem esse diferencial, né, que eu falei, de sistema híbrido leve, mas eu acho que ele merecia mais atenção da Fiat, merecia uma revisão ali na gama, algo que não aconteceu nem mesmo nas versões que ganharam a eletrificação. Eu achei que seria uma oportunidade para a Fiat fazer isso, pelo menos nessas versões, e ela não fez. Fora isso, tem uma outra mancada da Fiat, afinal a marca já tinha lançado a linha 2025 das versões Audace e Impetus do Pulse e do Fastback. Como elas deixam de existir, né, sem a opção híbrida, ainda está lá no site, mas o que eles passaram na apresentação é que vai ser uma substituição, então
Eu imagino que talvez eles tenham deixado um pouco lá no site para as pessoas verem que, olha, só R$ 2.000 de diferença e tal. Mas o que eles anunciaram é que é a substituição. Então, a partir daqui, essas versões não teriam mais a produção, né, sem o sistema híbrido. E isso pode ter efeitos na desvalorização de quem comprou esses carros. Afinal de contas, as versões sem o sistema híbrido não vão chegar a 2025, apesar de terem sido lançadas com 24 e 25. Então, custava, né, ter segurado a mudança de linha dessas versões, pelo menos. Ainda mais quando você considera que essas versões não tiveram nenhuma mudança que justificasse você, de fato, fazer a troca de modelo, né? Elas não ganharam equipamento, ou não ganharam nenhum tipo de revisão. Então, elas poderiam ter ficado como 24 e 24, né? E agora serem substituídas como 24 e 25 pelas híbridas. Então é o tipo de coisa que quebra um pouco ali a confiança de quem compra os veículos da marca. E aliás, ao que tudo indica, esse mesmo tipo de coisa pode acontecer com quem comprar os híbridos agora. Afinal, o facelift de Pulse e Fastback parece, ao que tudo indica, estar programado para o ano que vem, ou pelo menos o do Pulse, né? Então quem comprar e apostar, né, nessa novidade agora, corre o risco de ficar com o carro desatualizado muito em breve, talvez em um ano ou em menos de um ano. Para ajudar, o facelift vai trazer algumas promessas que são bem interessantes, né? E já pipocaram por aí, por exemplo, chegada de itens bem desejados, como teto solar, ajustes elétricos dos bancos, um retoque visual, mais equipamentos de segurança. Então, nesse sentido, eu achei que a estratégia da Fiat com a Strada foi muito mais inteligente, porque eles aproveitaram o lançamento das versões Turbo 200 para já antecipar esse tipo de novidade no carro, né? E manter essas versões que chegaram depois atualizadas por mais tempo. Esses são os principais pontos negativos do lançamento, na minha visão. Mas, como eu disse, eles não estão ligados à tecnologia híbrida, a maioria deles, né? O que não deixa de ser curioso. Então, vamos passar agora para a parte boa e saber como foi dirigir esses carros em primeira mão. Mas antes de continuar, eu quero deixar alguns recados. Se você está ouvindo pela primeira vez, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso se você estiver ouvindo pelo YouTube, é claro. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. Ah, e se você estiver no Spotify, também não esquece de deixar um comentário sobre o que você achou desse episódio. Você também pode acessar bit.ly/3,5podcast. Tudo junto e por extenso. bit.ly/3,5podcast. Isso vai levar você ao Medium do 3,5, que é um espaço com todas as opções para você ouvir o podcast, e você ainda encontra posts especiais com conteúdo extra, além de links para as referências citadas neste episódio, bem como episódios relacionados e todo o acervo do podcast. E se você quiser conferir análises, notícias quentinhas, fotos, vídeos, dicas ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, me segue no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo @3,5podcast. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Como eu disse no início desse episódio, eu fui convidado para conhecer os híbridos da Fiat e ter a minha primeira vez neles, graças ao Fiat Lovers. Esse programa tem algumas ações desse tipo, então é bem legal fazer parte dele. Caso você não conheça, eu vou deixar um post nas referências que explica melhor como ele funciona. Foi uma experiência muito incrível, porque além de acompanhar a apresentação, que foi interessante, principalmente no meu caso, que além de cliente eu tenho o podcast, então foi bem interessante. Também foi legal ficar por dentro das novidades da Mopar. Mostraram ali algumas coisas, como a abertura elétrica do porta-malas para o Fastback, então foi legal. E também ganhei alguns presentes bem bacanas. Então foi um dia bem longo, né? Porque eu saí de São Paulo, fui para Campinas, então acabou bem tarde, mas foi muito legal ter essa experiência. O pessoal da Stellantis todo muito bacana, né? O pessoal de CRM, o pessoal da agência Score, como eu falei no começo do episódio, que fez o convite. Então agradeço mais uma vez a todos vocês. Foi muito, muito bacana.
Gostei bastante. E além disso tudo, então, eu pude de fato dirigir os carros, né? Que para quem gosta de carro, no meu caso aqui, para mim foi o principal, né? Tudo isso foi muito bacana, mas o principal foi dirigir os carros. E em um trajeto que fazia bastante sentido para experimentar essa tecnologia, que era inclusive o mesmo percurso que foi indicado ali para os jornalistas. Eu andei um pouco mais no Pulse do que no Fastback, até porque vocês sabem, né, eu gosto mais do Pulse, então eu escolhi andar nele primeiro, também para comparar com o carro que eu dirijo atualmente, que inclusive era o carro que eu usei para chegar até o evento, então, né, fica ali bem fresquinho fazer essa comparação. E o carro do teste era exatamente na mesma versão, um Audace. Então foi bem interessante porque eu consegui ver essa questão ali da tela, né? O que mudou, que eu tava com essa expectativa, né? Falar, poxa, será que a Fiat vai colocar a tela no Audace? Ou será que eles vão ainda adaptar aquela telinha? Então foi legal para ver essas diferenças. A primeira coisa que as pessoas falam quando elas veem algo desse sistema, né? Que eu vejo na internet geralmente é: ah, mas o consumo não melhorou tanto assim. Ah, mas eu esperava que o consumo melhorasse mais. Ah, eu esperava que o carro fosse mais econômico. Gente, precisa colocar uma coisa na cabeça. O objetivo desse sistema, como eu já disse no episódio 79, não é ter ganhos incríveis de consumo. Não é híbrido para fazer mais de 20 km por litro. Talvez você até consiga, mas enfim, não é esse o caso. É híbrido para atender normas de emissão de poluentes, sem perder desempenho, sem ter que tirar cavalos do motor, como já aconteceu quando a última fase do Procon VL7 entrou em vigor. A gente viu, não só a Fiat, outras montadoras tiveram que dar uma reduzida, dar uma segurada ali em alguns motores, no caso, né? Por exemplo, no 1.3 Firefly, para que não tivesse nenhum problema. Então aqui, nesse caso, não foi preciso fazer isso. Os motores têm exatamente o mesmo desempenho, o mesmo conjunto, o mesmo cavalo, né? A mesma potência, no caso. Mesmo torque que tinha antes. E isso é ótimo, tá? Isso é muito válido, gente. Porque a gente está falando do motor mais poderoso do mercado nessa cilindrada, nessa faixa de preço, que entrega desempenhos muito bons, tanto no Pulse quanto no Fastback. Como eu disse, eu gosto mais do Pulse, eu sou apaixonado pelo Pulse, sou um grande defensor do Pulse, porque eu acho que ele tem um desempenho muito bom. Foi, além de outras coisas, mas foi o principal, né? Quando eu decidi comprar o Pulse, fui lá, fiz o test drive, já contei essa história aqui, eu não estava esperando comprar, não estava planejando comprar o Pulse, mas eu comprei por quê? Por conta do desempenho. Me apaixonei pelo desempenho. Então, a gente devia estar comemorando o fato de conseguir manter esse estilo de condução, esse tipo de dirigibilidade, esse desempenho do motor turbo 200 sem abrir mão de nada. Por quê? Porque tem esse sistema híbrido para entrar em vigor aqui e ajudar na questão da emissão de poluentes. E ainda assim, tá? Então essa é a grande questão aqui. E ainda assim, daí sim vem o bônus, que é ganhar um pouquinho em termos de consumo de combustível. Só para a gente ter uma ideia, no caso dos carros de passeio, a 7ª fase do Proconv, ou seja, essa atual, permite no máximo 80 mg por quilômetro de gases orgânicos não metanos, mais óxidos de nitrogênio para carros de passeio. A 8ª fase vai reduzir o teto para 50 mg por quilômetro a partir do ano que vem. Esse conjunto que a Fiat está lançando já está dentro dessa fase, tá? Que é uma fase equivalente ao Euro 6 usado na Europa. Em 2027, esse teto, né, que vai passar para 50 mg por quilômetro no ano que vem, vai cair ainda mais, para 40. E em 2019, é provável que fique em 30 mg por quilômetro. Vai ser praticamente impossível atingir esses objetivos sem a eletrificação. Então, esse lançamento da Fiat é uma antecipação a todo esse cenário. Ficou bastante evidente na apresentação que a Fiat quer ser a marca responsável por liderar essa transição. Não só no sentido de ser a número 1 em vendas, mas também no de ser uma líder que vai popularizar a eletrificação, começando por um modelo mais acessível, como é o de 12 volts, mas que aos poucos vai ganhando complexidade. A Fiat quer
e isso são palavras deles mesmos, tornar o híbrido o novo flex. E essa é a etapa inicial para isso, entregar uma tecnologia simples, mas que seja útil. Uma tecnologia que as pessoas não tenham medo de comprar. Então, é algo novo, sim, né? Não é uma coisa que você vê tanto assim no mercado, mas que não é arriscado, né? Justamente pelo nível baixo de complexidade. E com isso, criar um efeito de rede, fazendo com que ela seja adotada, então, pelo maior número possível de pessoas. Isso é literalmente a definição de acessibilidade. A própria adoção do sistema híbrido, substituindo por completo a oferta das versões Audace e Impetus, ou seja, tirando de linha essas versões apenas com motor a combustão, mostra que a Fiat quer passar a mensagem de que isso não é um treinamento, né? Isso não é um teste, ela não está fazendo uma aventura, né, para ver se dá certo. Inclusive me perguntaram isso, mas não é arriscado deixar só híbrido? Sim, é arriscado, mas é o tipo de mensagem que a Fiat quer passar. A Stellantis é um grupo que está caminhando para a descarbonização, é um grupo que atualmente tem como visão que o futuro é o carro elétrico, e essa é uma fase do caminho que dentro do grupo a Fiat quer liderar e também quer passar essa liderança para o mercado. Então, por isso vem essa mensagem. Uma mensagem de, olha, a gente não está aqui brincando. Isso daqui é uma coisa séria e a gente está, inclusive, trocando essas versões. Elas deixam de existir como eram antes e agora são apenas híbridas. A Audace é a versão mais vendida do Pulse e tanto no Pulse quanto no Fastback, juntas, Audace e Impetus se apresentam ali mais ou menos, né, em um mais, em outro menos, 30% das vendas. Portanto, essa jogada da marca é sim uma coisa séria, é uma coisa significativa e passa essa mensagem de que não é uma brincadeira. Não é um teste como foi, por exemplo, o Uno Evolution, que tinha ali uma versão com start-stop. Não, aqui o jogo é sério. Então, o foco não é exatamente entregar as reduções drásticas de consumo que a gente vê em híbridos plenos ou híbrido plug-in. Ainda assim, não é um ganho que é desprezível, né? Considerando o preço, a simplicidade do sistema. No caso do Pulse, a gente tem o consumo urbano passou de 8,5 para 9,3 km por litro com etanol e de 12 para 13,4 com gasolina. Já o consumo rodoviário se manteve os mesmos 10,2 km por litro com etanol e aumentou de 14,6 para 14,4, né? No caso, caiu, né? O consumo piorou de 14,6 para 14,4 com gasolina. Em geral, é uma melhora de cerca de 10%. No caso do Fastback, o consumo urbano passou de 8,5 para 8,9 com etanol e de 12 para 12,6 com gasolina. Já o consumo rodoviário aumentou de 10,2 para 9,8 com etanol e de 14,6 para 13,9 com gasolina, ou seja, também em ciclo rodoviário, aí a gente tem um aumento de consumo, né? O carro ficou pior, vamos assim dizer, do que era antes. Na cidade, portanto, o consumo do Fastback melhorou pouco mais de 5%, mas ele perdeu quase o mesmo ali na estrada. O que a Fiat diz sobre isso? Ela diz que são números alcançados dentro do ciclo PB e V, que é o ciclo do Inmetro, no qual eles precisam ali fazer a homologação do veículo, então eles precisam seguir esse ciclo, mas nas medições que eles fizeram, houve melhora que chegou a ultrapassar os 20% no cenário de trânsito urbano. De todo modo, quando a gente compara modelos como Chevrolet Tracker, Volkswagen Nivo, T-Cross, Hyundai Creta, ambos os SUVs da Fiat se saem melhor no consumo urbano. Nenhum dos rivais passa de 8,3 km por litro com etanol ou de 12 km por litro com gasolina. Então, ainda assim, são números bem bons, né, no caso dos SUVs da Fiat, que na prática, daí vai depender, né, aquela coisa que a gente sempre fala de consumo, né? Pode ser que na prática seja um pouco melhor, assim como pode ser que seja um pouco pior, né? Isso aqui é só uma referência. Eu não consegui fazer testes mais detalhados, obviamente,
Mas a percepção que eu tive ali dirigindo é que houve uma melhora óbvia nos números urbanos, e eu digo isso comparando com o Pulse que a gente tem aqui em casa em relação ao Pulse híbrido que eu dirigi. Em um dos trajetos com trânsito intenso, mas não congestionado, né, aquele anda e para de semáforo, subida, descida, modo esporte ligado e usando o câmbio no modo manual, a média que eu consegui fazendo esse percurso foi de 5,8 km por litro com etanol. Eu dificilmente conseguiria passar dos 5 km por litro com o meu Pulse nesse mesmo cenário, usando o modo esporte, usando câmbio manual. Então, tá dentro ali, né, desse ganho que a gente viu nos números oficiais. Em outro momento, no test drive, dirigindo mais tranquilamente, com o trânsito mais livre, né, numa parte mais plana da cidade, o computador de bordo marcava 7 km por litro. Um número que, aí sim, com esse cenário, eu já acho mais factível de conseguir também com o Pulse que a gente tem atualmente. Mas, novamente, né, a gente vê que tem essa melhora, que não é uma melhora gigante. O consumo não é exatamente o principal aqui. Você vai ter sim um ganho de consumo, não é um ganho gigantesco, é um ganho focado mais na parte da cidade, do trânsito, mas ele existe, tá? Não é inexistente. E como eu falei, a gente tem que pensar nisso como um bônus. O foco é se enquadrar na legislação para, sendo realista, né, como eu sempre gosto de dizer, agradar o governo, né, e respeitar as normas, para fazer a sua parte na descarbonização, também é algo importante. E nesse caso aqui, né, algo que eu considero que seja quebrar o gelo ali com o consumidor que teria resistência à eletrificação, entregando um produto que é sim muito semelhante àquele com o qual ele já está acostumado, né, você não muda nenhuma lógica ali, você dirige do mesmo jeito, né, tem o motor, tem barulho do motor, tem câmbio, é tudo basicamente igual. E ainda assim capaz de cumprir os outros dois requisitos que são cada vez mais obrigatórios. Dirigindo Pulse Fastback Hybrid, para mim isso não poderia ficar mais evidente. Daí alguém pergunta assim, mas então, é ou não é diferente de dirigir os modelos 100% a combustão? Quando a gente está falando de sensações, é e não é diferente. Vou explicar. Não é diferente porque, como eu já disse, o carro é essencialmente o mesmo, não tem mudança em números e ajustes mais voltados a dinâmicas, com exceção da relação de marchas do câmbio CVT, que foi levemente modificada, e no caso do Pulse, ele ficou 1 ou 2 milímetros mais baixo ali, tanto no vão livre do solo, quanto na altura mínima do solo. A motorização também é a mesma, né? O sistema elétrico não funciona de modo isolado, né? Ele não dá para você dirigir em modo elétrico. Ele é apenas um mecanismo auxiliar. Então, por esse conjunto de fatores, não é muito diferente. Mas sim é diferente quando você presta muita atenção, porque dá para sentir às vezes um leve impulso em algumas arrancadas. Não é uma coisa, nossa, incrível assim, né? Como o carro elétrico ou como os carros híbridos mais parrudos que funcionam só no modo elétrico. Não. Aliás, como eu disse, tem que prestar muita atenção para você notar. Mas, em alguma medida, está ali. E não dá para dizer, como eu falei, o desempenho do motor turbo 200 não é uma coisa ruim. Então, quando você associa essas duas coisas, fica algo interessante que, como eu falei, às vezes você consegue notar esse leve impulso. Inclusive aparece no painel, né? Tem um mostrador ali. Às vezes você consegue sentir que o carro fica um pouquinho mais esperto, sabe? Assim, não tem uma melhora nos números oficiais, né? Em termos de desempenho. É o mesmo 0 a 100, é o mesmo torque, né? A única coisa que mudou, mas isso mudou só no caso do Pulse. Eu imagino que essa mudança foi feita no lançamento do Fastback, né? Quando o torque é entregue, o torque máximo é entregue. No lançamento do Pulse era 1.700 rotações, depois no Fastback e agora também no Pulse híbrido e no Fastback híbrido, obviamente, 1.750 rotações. Oficialmente, não existe essa melhora. É realmente uma sensação que você
nota se você prestar atenção. E isso acontece porque a máquina elétrica ajuda a gerar torque para o motor térmico, principalmente nas fases em que ele emite mais poluentes. Então, repetindo o mantra, você reduz as emissões sem perder desempenho e acaba notando esse leve impulso em algumas situações. É um carro que já era divertido, né? Já falei isso aqui, e que fica ainda mais esperto. Fora isso, a gente tem a questão de o carro ficar mais silencioso, que sempre acaba nos remetendo à eletrificação, né? O motor emite menos ruído nas acelerações porque o sistema elétrico